Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro. Agora a gente fala sobre o tarifaço. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou o adiamento das taxas aplicadas aos países e confirmou que o tarifaço começa a valer em 1º de agosto. A declaração foi feita neste domingo, durante encontro com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na Escócia. Trump anunciou um acordo comercial com o bloco europeu, reduzindo a tarifa de 30% para 15% sobre os produtos importados. Em troca, os países farão importações americanas sem cobrar tarifas. Ursula von der Leyen se comprometeu a investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos e adquirir 750 bilhões em energia americana. No mesmo evento, Trump disse que integrantes do governo dos Estados Unidos estão reunidos com representantes da China para celebrar pactos comerciais. A proposta também avalia a prorrogação da cobrança tarifária por mais 90 dias. O republicano ainda citou que o acordo tem de ser bom para todo mundo, relembrando pactos recentes com a Indonésia, o Japão e as Filipinas. Ana, começamos com você. Estamos a 4 dias do dia 1º de agosto. A gente está trazendo aqui recentes negociações com a União Europeia neste final de semana. Vamos incluir também o Vietnã nesse acordo, o Japão, outros, Filipinas, Indonésia, todos sentando ali na mesa de negociação. Inglaterra também. Reino Unido, perdão. Bom, daqui a pouco a gente vai falar da nossa comissão de senadores nos Estados Unidos. Mas, por enquanto, nada de concreto, nem mesmo um pouco de negociação, alguma solução, alguma luz no fim do túnel em relação ao Brasil. E a gente traz esse acordo da União Europeia, Ana. Como é que repercutiu nos Estados Unidos aí esse acordo que foi firmado com a Ursula von der Leyen e o governo americano? Bom, Paula, então daqui a pouco eu volto para falar da comissão. Desculpa, não dá para falar sem... Não é nem um sorriso, sem um riso, uma gargalhada, porque mandaram uma comissão no final de julho. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Paula, esse acordo com a União Europeia é um acordo que, claro, mais um acordo, eu até escrevi sobre isso na edição de sexta-feira para a Revista Oeste, sobre os 6 meses do Donald Trump. 6 meses que parecem 6 anos, porque é um rolo compressor. Você liga a televisão, Paula, e ele está 24 horas na televisão. Quando você acha que é uma reprise de alguma entrevista, não, é outra entrevista, é outra coletiva, com outro chefe de Estado, viajando para outro país. A oposição, aqueles que querem remar contra a América, eles não têm tempo de respirar e digerir alguma coisa que eles queiram emplacar como narrativa, porque o Donald Trump está com um rolo compressor na mão e os resultados estão aparecendo. Então não tem quase ninguém para fazer oposição a uma agenda de real progresso que vem sendo sonhada pelos americanos há bastante tempo. E aí, o que é interessante dessa agenda, Paula, e isso eu recomendo muito que a nossa audiência, depois vá ali no YouTube, já tem alguns vídeos legendados, inclusive, do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro aqui nos Estados Unidos. A lucidez, aliás, um pequeno parênteses aqui, Scott Bessent, que é homossexual, gay, assumido, casado com um homem, enfim, e não é celebrado, né, pela agenda LGBT e a sopa de letrinhas. Exatamente pela competência ele está ali, e não por qualquer agenda ideológica ou agenda cultural, digamos assim. Pois bem, ele explica com vários detalhes, né, com uma riqueza de detalhes, como essa agenda foi priorizada com ensinamentos que vieram da pandemia. Como durante a pandemia os Estados Unidos perceberam a dependência de certos produtos e insumos médicos da China, por exemplo, e como essa agenda considera absolutamente tudo isso. Paula, para finalizar, só esse último acordo com a União Europeia, e aí para o Brasil, isso é muito ruim, porque a União Europeia seria um aliado do Brasil, ou Lula
pensa que eles optariam pelo Brasil em cima dos Estados Unidos. Pois bem, os 750 bilhões de dólares que serão comprados em energia dos Estados Unidos, isso é uma agenda do Donald Trump do primeiro mandato, quando ele ia para a ONU, ia para as reuniões ali na Europa, e os alemães riram, por exemplo, quando ele disse: vocês estão profundamente dependentes da energia da Rússia. E isso não vai ser bom para o futuro a curto prazo para vocês. E olha o que está acontecendo. A Rússia em guerra com a Ucrânia, e todos que compram energia da Rússia indiretamente alimentam a agressão em cima da Ucrânia. São bilhões, Paula. Todo dia nós abrimos aqui o noticiário, 550 bilhões do Japão e 600 bilhões da União Europeia, depois mais 200 bilhões de investimentos aqui dentro dos Estados Unidos. Eu repito, é um rolo compressor que não dá tempo nem de detestar Donald Trump para quem não gosta da agenda dele. Bom, Pedro, daqui a pouco a gente fala do capítulo da Comissão de Senadores que está em Washington neste momento. Mas falando sobre esse acordo da União Europeia com o governo americano, dificulta mais ainda a situação do Brasil? Quem chega antes tem mais margem de negociação e quem vai ficando aí para o fim da fila vai perdendo possibilidades, alternativas para negociar com o governo americano? Não só dificulta, como já mencionou a Ana Paula, tira o Brasil de qualquer condição de ter um parceiro para reclamar junto dos Estados Unidos. Vamos lá, posso só repetir? Até agora, União Europeia, Japão, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Reino Unido e uma trégua com a China, provavelmente 90 dias, e muito possivelmente Donald Trump vai assinar alguma coisa. Não um acordo completo, mas já nos próximos dias deve sair algum entendimento naquela área, ou seja, dando todos os sinais de que o acordo está encaminhado. Ninguém em sã consciência na economia pode abrir mão de um mercado comprador. No final dos anos 90 e começo dos anos 2000, o desafio econômico era você ter capacidade de entregar, ou seja, de atender a demanda, de ter oferta. Foi aí que apareceram, por exemplo, os tigres asiáticos, depois a China e agora o Vietnã, ou seja, são fábricas com competência para entregar rapidamente o que o mundo precisa. Como o mundo se tornou essa parte, o mundo se tornou uma fábrica muito poderosa, hoje o maior ativo não é ter fábricas, o maior ativo hoje é ter público consumidor e com alto poder aquisitivo. Quem tem isso são exatamente os Estados Unidos. 340 milhões de consumidores com poder de compra. Donald Trump sabe disso. A Europa sabe disso. A China sabe disso. O Vietnã sabe, até o sul global do Lula sabe disso, menos ele. E a África do Sul que fica nessa... O parceiro do Brasil vai ser o quê? A África do Sul? Não estou aqui me referindo ao país, à nação africana. Não, estou falando a política atual da África do Sul, de confronto com os Estados Unidos, de toda essa bobagem em relação a sair de reconhecer a perseguição aos judeus. Bobagem não, né? Um ato venal por parte da diplomacia brasileira e da África do Sul. Agora vamos ao ponto aqui. O Brasil vai negociar o quê daqui a pouco? O Brasil é importante para o mundo, não há a menor sombra de dúvida em relação a isso, seja porque a gente consegue entregar alimentos com excedente e competência para poder entregar isso. A questão é, se continuar o Brasil com esse negacionismo de que hoje não temos uma democracia, que tem sim perseguição política, se mais pessoas, mais agentes, mais governadores, mais deputados, mais senadores, mais analistas que estão publicando seus artigos completamente sem noção, é uma cegueira, sei lá, escolheram ser cegos num momento como esse. A carta de Donald Trump diz qual é o problema do Brasil. O Brasil está sendo tratado à parte do mundo pela questão justamente institucional, de não se respeitar mais direitos no Brasil, a própria Constituição. Se continuar nisso, não vai ter avanço nenhum. E, claro, as sanções podem aumentar. Com isso, esse governo e todos os que o apoiam estão colocando em risco empregos brasileiros, a capacidade das indústrias brasileiras, do trabalho que os empresários fizeram para abrir mercado. E aí, vamos lá, de novo, veja só quem já fechou acordo com os Estados Unidos. É sempre bom a gente repetir isso aqui, porque demonstra o isolacionismo do Brasil por escolha própria. Vamos lá.
A Europa agora, com tudo isso, Reino Unido, Japão, Filipinas, Vietnã, a China já está num processo adiantado. Deixa eu ver quem mais aqui, o Reino Unido, acho que eu tinha mencionado, Indonésia. Ou seja, o Brasil vai negociar com quem?